Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de fevereiro, celebramos São João de Brito. Nosso santo de hoje nasceu no dia 1º de março de 1647, em Lisboa, Portugal. Era de uma família nobre e muito católica. Seu pai seguia a carreira política, chegou inclusive a ser governador do Rio de Janeiro, no Brasil. O primeiro biógrafo de São João de Brito foi um dos seus irmãos, chamado Fernando, que, claro, o conheceu de perto e pesquisou muito sobre a vida dele para escrever essa que se tornou a primeira biografia e uma das principais escritas até hoje sobre São João de Brito. João de Brito, desde criança, teve um físico muito frágil, uma saúde precária, sofreu muito em relação a isso. Essa condição de saúde fez com que ele tivesse cuidados especiais por parte da família. Apesar dessas fragilidades físicas, ele era muito inteligente, muito aplicado nos estudos. Chegou a ser pajem do rei de Portugal, quando, por essa época em que ele era pajem, brotou nele o desejo de ingressar na Companhia de Jesus, ou seja, se tornar um padre jesuíta. Ele foi estudar na Universidade de Coimbra e a ideia dele era, depois daquele tempo de estudo na universidade, ele ir para as Índias para estudar teologia lá, ser ordenado padre lá e ser missionário na Índia. Sua mãe se opôs muito veementemente a essa ideia de ser missionário, especialmente porque a mãe se preocupava muito com a saúde frágil que ele tinha. Apesar disso, ele insistiu. Com 26 anos de idade, ele foi enviado para a Índia em missão como jesuíta. Lá na Índia, ele foi primeiro terminar os seus estudos em teologia na cidade de Goa, que era uma cidade grande. E, como estudante de teologia, ele já teve uma vida muito austera. Não tinha cama, dormia no chão, não comia carne nem peixe, comia apenas legumes, hortaliças e frutas. Vivia numa profunda pobreza, era muito despojado. No fim das contas, depois dos estudos teológicos, ele foi ordenado padre na cidade de Malabar e aí ele passou a ser um caminhante, muito pobre e um grandíssimo missionário. Ele tinha vestes muito pobres, costumava andar com uma pele de animal, que era um tecido mais grosso que ele utilizava quando tinha frio, ou para colocar no chão para dormir. Muitas vezes ele dormia na rua. Geralmente tinha os pés inchados de tanto andar descalço por aí e carregava consigo alguns poucos livros, uma Bíblia, um breviário para que ele pudesse rezar a liturgia das horas e uma espécie de vade-mecum que explicava de forma resumida a cultura local dos hindus e dava dicas sobre como estabelecer um diálogo respeitoso com as pessoas daquela cultura que para ele era uma cultura ainda nova, muito diferente. Ele evangelizou muito, ele tinha um grande ardor pela evangelização e isso não era muito bem visto pelas autoridades da época. Então ele sofreu muitas perseguições, chegou a ser preso, torturado. Apesar disso, ele conseguiu levar milhares de pessoas à conversão, ao cristianismo. Ele, aos poucos, foi adquirindo certos costumes que os hindus tinham em termos de comportamento, de etiqueta, de cultura, coisas que, claro, não eram incompatíveis com o cristianismo. Mas ele fez aquilo que São Paulo ensina nas suas cartas. Ele se fez um hindu com os hindus naquilo que era lícito para um cristão. Então ele foi adquirindo, de fato, hábitos próprios do local. Ele era muito amável, muito educado com as pessoas, muito respeitoso, mas sempre deixava claro que ele era um mensageiro de Jesus Cristo e fazia questão de não relativizar a mensagem do Evangelho, a mensagem salvífica. Ele era um enviado de Jesus Cristo, era católico e isso ele fazia questão de deixar claro. Depois de 15 anos, fazendo um apostolado incessante na Índia, ele teve a ideia de voltar para a Europa para conseguir mais missionários. Acabou que o barco em que ele estava teve problemas com tempestades e tudo mais e acabou indo parar no Brasil. Mas ele não passou muito tempo no nosso país.
Logo, o barco em que ele estava voltou para Portugal e em Portugal ele procurou o superior-geral dos jesuítas, procurou o rei da época, que era Pedro II, pedindo que eles dessem apoio para que fossem enviados mais missionários jesuítas para a Índia, porque era necessário. O rei quis, na verdade, que ele ficasse em Lisboa para se tornar um conselheiro real e também um preceptor do filho de Pedro II, uma espécie de professor particular. Claro que São João de Brito não aceitou, né? Ele iria ganhar muito dinheiro, muito status com isso, mas ele queria realmente ser missionário. No fim das contas, ele voltou para a Índia, mais especificamente para Malabar, e quando ele voltou, a perseguição aos cristãos estava muito intensificada. Houve um levante de brahmanes, ou seja, de líderes religiosos hindus contra os cristãos, e nessa perseguição várias igrejas cristãs foram incendiadas, destruídas, as casas das famílias cristãs foram saqueadas. Era uma situação realmente muito grave. No fim das contas, ele mesmo acabou sendo preso durante essa perseguição. Levaram João de Brito para cima de uma colina que ficava perto de um rio muito famoso ali na cidade de Malabar. Quando ele viu que os soldados iriam matá-lo, ele pediu um tempinho para rezar, eles consentiram, e depois desse tempinho em oração, os testemunhos dizem que ele voltou sorrindo, com uma imensa paz que irradiava do seu semblante. E foi dessa forma que ele foi martirizado, foi decapitado, suas mãos e os seus pés foram mutilados, e o que sobrou do corpo de João de Brito foi colocado num poste para servir de exemplo para os outros cristãos, para que eles desistissem de professar a fé no Cristo. A data da morte do padre João de Brito foi o dia 4 de fevereiro de 1693. No fim das contas, ele foi canonizado pelo Papa Pio XII no ano de 1947. Nos inspiremos na vida desse sacerdote corajoso, pobre, despojado, de profundo amor ao Cristo. Somente um coração que arde de amor por Jesus Cristo é capaz de dar-se nesse ponto, com essa medida, com esse fervor, com esse zelo, com esse grau de entrega e com essa serenidade. Nos inspiremos. Deixemos de reclamar por conta das provações que nós encontramos no nosso dia a dia. Nos inspiremos, permitamos que o nosso coração seja cada vez mais apaixonado por Jesus, para que assim nós sejamos missionários em resposta, como São João de Brito foi. São João de Brito, rogai por nós.